Quando trabalhar com madeira vai além de negócio, e sim a realização de sonhos das pessoas. No Business and Connections de hoje, eu trago justamente um especialista sobre madeira, fazendo todos os seus móveis para que você se sinta realmente confortável e feliz diante do que você investiu. Então, a partir de agora, com Philip Sader, começa o nosso BC. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre madeiras, como construir um móvel, como você construir um ambiente utilizando esse bem tão precioso. Vamos falar até de sustentabilidade para que não tenhamos assim um prejuízo na nossa natureza. E o Business Connections de hoje está começando sempre com o apoio da Voice Train Escola de Oratória, formação de palestrantes, também com a Toye Produções e Eventos, além da Doco Technologies e também a nossa Toye Treinamentos. Sendo assim, vamos começar saudando o nosso entrevistado de hoje. O cara tem cara de madeira! Seja bem-vindo, CEO da Madeireira Santa Filomena, Philip Sader. Que honra, viu, meu garoto? Muito obrigado por me receber aqui, Sidney, é uma honra estar com vocês, agradeço a você, agradeço toda a produção, a Voice Training Brasil, com certeza esse podcast aí está sendo um baita de um sucesso, para que, né, você possa promover aí os empresários, nossa equipe, enfim, todo mundo que está vindo aqui e sendo prestigiado por você. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Felipe. É pau para toda a obra. Eu adoro esse slogan. Você é um cara fantástico. É um cara que traz um legado do pai, né? A madeira vem da história do seu pai, ou você começou jovem? Ah, não, vou sair cortando árvore por aí e vou começar a produzir móvel. A história é longa, né? Mas o meu pai que começou com a madeira, né? A gente simulou, nós nos mudamos para São Roque em 92 e numa brincadeira de reformar o sítio, conhecemos um dono de madeireira que acabou se tornando amigo da família. Sim. E nessa ele falou, pô, começa com uma carga de peroba rosa aí, e a coisa deslanchou a partir daí. A gente já estava em São Roque, né? E nosso terreno ele fica de frente com a Raposo Tavares, então a primeira carga descarregamos ali e dali em diante foi, meu pai tocou a madeireira até que eu me formasse, né? Eu tive uma outra madeireira nesse meio tempo, e aí a coisa deslanchou, eu assumi a madeireira em 2010 e até hoje estou lá tocando, enfim, como você mesmo disse, 15 fazendo anos já móveis. praticamente no comando. 15 anos no comando, com as rédeas na mão, segurando para lá e para cá. Não, e antes de entrarmos no business, no negócio mesmo, de trabalhar com a madeira, e já até polemizando um pouquinho aqui, sem polemizar, cara, trabalhar hoje que nós falamos da sustentabilidade, temos muito desmatamento, trabalhar com madeira é algo realmente desafiador no país. Como que é você ver esse grupo que muitas vezes vai lá, critica, ou você nunca passou por esse tipo de situação? Na verdade, o madeireiro hoje, né, o comércio, quem tem comércio de madeira, muitas vezes ele é visto com maus olhos até Sim, pela sociedade, por conta de toda essa, eh, eh, o entorno, né, que gira nesse meio, porque muitas madeireiras, no fim, elas acabam trabalhando sem a documentação adequada, sim. né? E nós, desde que fundamos a empresa, sempre procuramos todos os órgãos reguladores e nos mantemos dentro da, com as documentações em dia para que isso nunca se torne um problema para que a gente possa trabalhar. Então, hoje, o que é exigido, né? Guias florestais, plano de manejo, DOF, né? Que é o documento de origem florestal, e tudo isso na regra, né? Para que a gente possa ter no nosso pátio sempre regularizado, batendo os estoques junto ao estoque do IBAMA que Ai, nós que temos. legal. Então, isso vai até a ponta, né? A documentação ela sai com uma guia florestal da floresta e ela vem até o madeireiro, ele faz a oferta através do site do IBAMA, o site do IBAMA reconhece que a gente está fazendo o aceite dessa carga, até que ela chegue no nosso pátio e a partir daí ela vem, descarrega, nós
acusamos o recebimento dessa carga e quando emitimos a nota fiscal para o consumidor final, também é feito um documento de origem florestal, um DOF, para o consumidor final receber a comprovação da origem da madeira. Caramba, que logística, gente, e sensacional. Se você for olhar bem, o seu negócio gera uma conexão com todo esse conhecimento que envolve vários especialistas, porque você precisa entender de contabilidade, de tributação, de várias situações, fora totalmente as normas ambientais que devem realmente dar trabalho com tantos fiscais que aparecem na sua porta ali para analisar se essas madeiras realmente têm boas procedências. E é interessante. Trazendo um pouquinho aqui, hoje eu vou querer ter uma aula sobre madeiras, tipos de madeiras, porque é algo que eu não entendo, não. Nem aquele rodapézinho do meu piso eu consigo saber. Eu tenho que tirá-lo e buscar na loja ou na sua madeireira, porque não me pergunte qual que é a madeira que você tem na sua casa. Não sei, não entendo mesmo. E como que é identificar tudo isso? Vai, você que é um especialista. Vamos começar. A madeira mais comum aqui no Brasil, ô Felipe. Legal. A madeira ela é dividida em 3 grandes grupos, né, que são o grupo das madeiras moles, as madeiras intermediárias, que são madeiras que são utilizadas para marcenaria e construção tanto de mobiliário quanto de esquadrias, portas e janelas. Que legal. E as madeiras duras, que são classificadas, que são utilizadas em madeiras para telhado. Elas têm uma durabilidade maior, uma resistência mecânica maior. Né? Dentro do grupo das madeiras moles, que são as madeiras de entrada, vamos dizer assim, elas são mais utilizadas normalmente para fundação, para início de obra. Então você pega aí, por exemplo, um pinus, um cipreste, enfim, madeiras que, primeiro que elas são baratas, por quê? Porque elas estão perto, né, elas são plantadas, reflorestadas, enfim, aqui no Paraná, mais para o sul de São Paulo, né, então o frete acaba sendo muito mais barato. Econômico para vocês. Mais econômico, e a madeira também, ela é uma madeira mais leve, e ela é uma madeira que pode ser utilizada também na construção civil, mas a partir do momento que ela é tratada. Tá. Né? Quando você vai, por exemplo, usar um pinus ou um eucalipto num telhado, ele obrigatoriamente precisa ser tratado ou seco para que ele possa ter uma resistência maior. O eucalipto tem uma boa resistência, ele está dentro do grupo das madeiras não mole, mas de entrada, vamos dizer assim. Né? Passando para o próximo grupo, que são as já madeiras de lei, né? Que são o angelim, o cambará, o cedro rosa, cedro arana, enfim, uma série de outras madeiras, aí, jequitibá e tal. Essas a gente trabalha com elas secas para marcenaria, em pranchas, para que a gente possa desdobrar. Né? Elas já vêm serrada para a gente, já vêm em prancha, em viga, caibro e tal, várias bitolas, várias medidas. Já vêm prontas para vocês, cortadas. Elas vêm cortadas, exato. Elas já vêm numa espessura de 4, 5, 6 milímetros, algumas tábuas também. E aí a gente desdobra para construir o móvel da maneira como ele precisa ser feito, nas medidas e tal, de acordo com o projeto. Me trouxe uma curiosidade, né? Para chegar com esse material cortado, quanto de mão de obra tiveram antes aí? Diz para mim. Na verdade, você imagina que é um processo grande, né? Gigante, porque desde de serrar ela na mata, toda a documentação, né, que vem ainda por trás. Aí ela é carregada no caminhão, ela é levada, descarregada numa serraria, né? Normalmente esse tipo de madeira de lei, ela vem do norte, né? Ela vem do Mato Grosso, Rondônia, Acre, né? A maior parte dessas madeiras vem daquela região. E aí dali ela é serrada, contada, classificada, carregada numa carreta, viaja 3 a 4 mil quilômetros até chegar aqui. Depois ela é trabalhada novamente até chegar no consumidor final. É um trajeto grande. Um trajeto grande e demorado. Deixa eu falar rapidamente aqui já do nosso primeiro apoiador, é a Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes. Você quer ter uma equipe conversando, se comunicando, interagindo com o seu cliente de forma assertiva? A Voice Training faz um trabalho em company, melhorando a comunicação de todo o seu time, principalmente nos call centers, fazendo com que a equipe interna
Siga todo o procedimento, mas leve sempre a essência do seu idealizador. Ao mesmo tempo, você é líder, está tendo dificuldade de conversar com a sua equipe, é hora de você rever a sua comunicação. Ah, você é aquela pessoa que é um pouquinho mais bruto ao falar, a comunicação não violenta, um treinamento. Tudo isso a Voice Training oferece para você. Voice Training, QR Code na tela, você pode agendar com os nossos especialistas. Voice Training mudando a forma que a sua equipe fala, conversa e interage com o seu cliente. Cara, que logística maluca, né? E quem vê assim pensa que lá na ponta é somente um móvel pronto, ou deck pronto, ou simplesmente algo que venha a dar o quê? O lado decorativo. Voltando, você falou da madeira mole. Vamos para a mediana. A mediana a gente já passou, né? Que são as madeiras que a As gente fabrica aí, portas, portas, janelas e o janelas. mobiliário, Sim, né? E aí a gente passa para o grupo de madeiras duras, duras. né? Que hoje em dia nós trabalhamos com a garapeira, o cumaru, o jatobá, o muracatiara, enfim, uma série de madeiras que já tem uma resistência mecânica muito maior. Tá. Elas aguentam mais ficar em áreas externas, né? Claro que com devido tratamento, até porque até a gente se ficar ali direto no sol, né, nossa pele vai acabar degradando. A madeira também é uma matéria orgânica, né? E isso as pessoas precisam realmente ter a atenção devida quando elas têm um móvel de madeira ou que seja um deck de madeira, para que a manutenção seja feita regularmente, Sim. né? E E a, é importante sempre lembrar disso, porque é muito fácil. Eu vou comprar um banco de madeira, vou colocar ele lá na minha varanda, vai tomar sol, vai tomar chuva, tal, não sei o quê. Se você não passar um verniz de ano em ano, e quanto tempo? Tem que ser em ano ou é um tempo menor? Qual que é o prazo correto para você fazer essa hidratação na madeira? pode ser chamado de hidratação, assim como pode ser chamado também de lacração, né? Como a gente pode É falar. que eu trouxe um tema É, que eu não conheço, né? sim, Você que é o sim, especialista. claro. Depende muito, na verdade, o tempo de tratamento, né, vai depender um pouco do produto que você passa, vai depender do estado visual da madeira. Muitas Tá. vezes, quando você vê que o verniz ele já está meio cansado ali, o ideal é já você entrar e invernizar de novo, né? Mas normalmente um bom verniz, ele vai durar na faixa de 1 ano e meio para 2 aí, bem aplicado, do jeito que manda ali na lata, né? Sim. Porque eles falam exatamente que você tem que lixar, remover aquela camada que está ali por cima, né, para que você abra o poro da madeira e aí quando você aplicar o verniz, 2, 3 demãos, né, que é o recomendado, aí sim você vai ter o tempo de durabilidade da madeira eh, de acordo com aquilo que eles estão falando, né, que às vezes é 2 anos, 3 anos. Se você vai lá, dá uma lixadinha de qualquer jeito e só aplica uma demãozinha de verniz ali, a madeira vai chupar e rapidinho você vai ver que o verniz se Some. foi, acabou, Porque fica sumiu. aquele meio branco, meio assim, pálido, é uma coisa assim, né? Sim, Ah, o cara não entende nada de madeira, já mas é percebeu, isso né? aí. Já percebeu, né? Eu sou aquele cara bem leigo. Vamos para a questão do manuseio. Vejo que você tem uma preocupação não somente com a logística, mas também com o reaproveitamento, porque tudo isso gera no seu business. Sim. Porque concordo, quanto mais você economizar e reaproveitar as peças cortadas, existe esse reaproveitamento de forma contínua ou não, Felipe? Como que é? Como que é esse processo interno de vocês? A loja de imóveis, ela foi criada, idealizada, através de uma ideia justamente de reciclar, reutilizar aquele material que a gente tinha na madeireira, Tá, né, que são peças que podem ser reaproveitadas no mobiliário, sim, né? Então, quando a gente começou com essa ideia de fazer o reaproveitamento desse material, a gente começou a desenhar peças que pudessem ser trabalhadas através da reutilização dessa madeira que sobra, sim. né? Na madeireira a gente trabalha com viga, com caibro, com ripa, com uma série de coisas e o desdobramento delas muitas vezes gera resíduo. Geram ripas, geram pedaços menores de caibro e isso a gente começou através da organização desse material, organizar eles de forma que a gente pudesse reutilizá-los.
né? Então, por exemplo, um caibro pode virar um pé de banco, uma viga pode virar uma travessa de um banco, enfim, uma série de coisas, né? Então, isso é muito legal, né? O que que a gente começou fazendo? Lá no início, quando a gente começou com a loja de móveis, eu e o Alexandre Auriema, que hoje é meu sócio lá na Sim, loja Santa Filomena, nós começamos a comprar pallets de todas as empresas que queimavam, que davam os pallets, né? Eles não reutilizavam aquele material. E isso há 7 anos, mais ou menos atrás, era um boom do Pinterest, né? Que pegava todos os móveis, né, que eram reciclados e queriam fazer móveis de pallet e tal. A gente começou a fazer um móvel de pallet estruturado com madeira de lei. sim. Então, o que me sobrava de madeira de lei, eu montava essa estrutura e por cima eu vinha e fazia o revestimento em pallet. Então, ele tinha uma característica sustentável nas duas pontas, né? Porque eu pegava os pallets que eram de empresas que iam queimar, né? Que no caso são madeiras mais simples, né? Que é o pinus e o eucalipto que eles utilizam. Trazia uma estrutura em madeira de lei de reutilização da madeireira Sim. e fazia o revestimento todo desse móvel com a madeira sustentável. Caramba, meu, E aí que ficou muito legal, estrutura. porque começou a criar interesse nas pessoas que estavam fazendo, por exemplo, bares, restaurantes, barbearias e tal. Então, todo esse movimento, né, que foi criado em cima da sustentabilidade e com a beleza daquilo que a gente fazia, porque era um super acabamento, um baita de um tratamento em cima do pallet, que não é fácil fazer, mas você está reutilizando o material. E esse era o nosso propósito, justamente reutilizar e dar sentido ao material que ia ser jogado fora. Não, isso é muito lindo. Deixa eu falar com os amigos de casa. Tá gostando desse bate-papo? Pega aqui a setinha, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, também em todas as redes sociais que você esteja, também no Telegram, fazendo com que você chegue a levar esse conhecimento tão puro, sustentável, que é uma forma de cuidar e modernizar realmente o seu imóvel, e não somente com isso, mas trabalhando a madeira como um todo. Ô, Felipe, trazendo um pouquinho mais aqui de conceito, né, focado ao negócio, hoje, na sua estrutura, mudou muito, né? Que hoje a gente trabalha o ISD, aí no dia a dia. Como que está sendo essa questão da governança sustentável dentro da Santa Filomena? Que você tem esse lado humano, ainda mais mora no interior, né? Se não trabalhar a natureza como um todo, é complicado, né? Hoje, realmente, a gente teve que mudar bastante coisa, né, dentro do nosso contexto geral ali, né, por conta de aplicar justamente, né, essa questão da reutilização. Sim, Mas, em um determinado momento da empresa, né, nós começamos a olhar um pouco mais para projetos inteiros e não para peças individuais, sim. vamos dizer assim, né? Você faz uma cadeira? Eu faço uma cadeira, mas a minha prioridade hoje, né, até por conta de ser um trabalho artesanal, né, eu prefiro pegar um projeto completo, né, do que em si fazer com que eu fique trabalhando em cima de peças para revenda. Né? O nosso foco não são peças para revenda. Eu não vou fazer peças e colocar numa loja para vender. Né? Eu vou fazer um projeto completo. Né? O que que eu falo? O que que é um projeto completo, por exemplo? Você vem com revestimento de parede, você vem com uma mesa, você vem com um painel de TV, você vem com um aparador, você vem com banco, enfim, uma série de coisas que compõem um ambiente que tem o projeto voltado para a madeira, né? E a partir daí, obviamente que não todos os projetos eles vão ser voltados para o lado sustentável. Porém, a gente tem sempre a preocupação em manter a madeira que nós estamos utilizando, fazendo com que ela tenha um corte ideal para que ela tenha menos perca, menos, enfim, o Prejuízos em si, prejuízo, exato. Né? Então, hoje em dia, a gente tem um plano de corte dentro do projeto, onde todas as madeiras, mesmo que elas não são de reutilização, né, que nem a gente estava falando de madeiras para mobiliário ali,
né? Que nem o angelim, o jequitibá, o Tá. cedro, enfim. Essas madeiras, elas vêm em pranchas pra gente. A gente tem um plano de corte para ela para ter um aproveitamento melhor. Isso por si Fora o só, custo, né? fora o custo. Fora o O custo. custo, se você perde madeira ali, você tem um prejuízo. E talvez o Exatamente. seu planejamento do projeto, ele não seja tão ideal decorrente à perda da madeira. E antes de falarmos desse prejuízo, a oscilação de preço, mas você fala daqui a pouquinho, porque me bateu essa curiosidade, se a gente está falando de prejuízo, afeta muito no business geral, porque a sua matéria-prima é o seu ganha-pão, teoricamente. Mas já fala, deixa eu falar aqui da Toye Produções e Eventos. A Toye Produções e Eventos realmente é uma empresa que produz o seu evento, fazendo com que, desde a chegada do seu espectador, com o controle de acesso, já conectado com o seu CRM, ao mesmo tempo a recepção, o áudio e vídeo, a equipe de apoio, de coordenação, o controle das autoridades que estarão no seu evento, os participantes como um todo, mas você, palestrante e treinador, quer executar o seu evento, você precisa ter essa estrutura. Além de congressos e feiras, a Toye Produções e Eventos é especializada para você, palestrante e treinador que está começando a sua carreira, você que já é conceituado, para que você tenha tudo isso e com uma direção artística que sabe sim cada detalhe de fazer um evento como uma imersão. Então, Toye Produções e Eventos lá no Instagram, não perca essa oportunidade de se conectar com uma das maiores empresas e produtoras de eventos do nosso país. Felipe, trazendo um pouquinho mais aqui e realmente, como que é a questão da comercialização? Porque há muita oscilação nos preços quando você orça e do nada, se você não estiver atento, você pode ter um prejuízo na compra da matéria-prima ou não? Sim, sempre. Isso abala os negócios. Quem trabalha em comércio, dos pontos de atenção que são muito importantes é na hora da compra. Tá. Né? A partir do momento que você tem bons fornecedores, você tem bons parceiros de negócio dentro do teu business, né? Você com certeza tem a chance de fazer uma melhor compra e com isso ter melhores preços também dentro do mercado, né? Até para você trabalhar com a concorrência e tal. Nessa questão do preço em si, né? Hoje nós somos uma fábrica. Que bom. Né? Então, nós conseguimos preços super interessantes em relação à construção de mobiliário e tal. Né? Obviamente que a gente consegue se manter dentro do mercado com uma qualidade maravilhosa, porque obviamente que todo mundo que conhece madeira sabe que ela tem uma resistência, ela tem uma durabilidade muito maior do que em si um móvel. Eu não quero judiar dos meus amigos que trabalham com MDF, MDP, mas com certeza a madeira ela tem uma durabilidade muito maior. Não, são situações diferentes, né? São produtos diferentes e obviamente você pode ter uma parte mais consistente de um lado e outra não, Claro, isso é normal. Claro, até a questão da beleza, da elegância, o móvel planejado é muito, muito legal, muito bonito. Eu gosto bastante também do planejado, mas a madeira ela tem a versatilidade de você conseguir fazer um móvel em madeira maciça com a mesma proporção, vamos dizer assim, de um móvel que está em MDF ou MDP que seja. Porém, ele custa um pouquinho mais caro? Custa um pouquinho mais caro, que é um produto, um recurso natural. Mas você tem a durabilidade, você tem a questão da durabilidade. Muitas vezes a gente fala, pô, esse móvel você vai pegar ele, você vai levar ele durante anos e anos, periga você morrer, reencarnar e você voltar, o móvel tá lá ainda. Não, passa por gerações. É a mesma coisa, você vai dividir a sua herança. Não, eu quero aquele imóvel. Exatamente. Vou leiloar, porque o preço não é igual o ouro, não, né? Não tem alteração. Mas a mesa, sim, sentimento. E você trabalha muito com essa questão de sonho. E eu vejo as imagens que você oferece, tudo bem. As pessoas podem pensar, pô, ele só trabalha com pessoas de alto padrão. Sim, trabalha, porque para fazer a construção de uma casa de muitos metros quadrados, tudo em madeira, aquela piscina, aquele deck maravilhoso, isso daí leva tempo.
hoje, vendo toda a sua estrutura, como que está sendo esse projeto? Como que está a tecnologia dentro dos seus projetos? Para fazer toda essa distribuição, para evitar, obviamente, o prejuízo, o custo e o desperdício. Como que está sendo a tecnologia dentro da sua empresa hoje, ô Felipe? Excelente pergunta. Hoje nós trabalhamos basicamente com duas vertentes, né? O projeto ele vindo pronto para a gente através de um arquiteto, Tá, né? E uma outra possibilidade é quando o proprietário, o construtor, né, que é o consumidor final, ele vem até nós. Então, quando vem através do arquiteto, a gente já recebe um projeto pronto. sim. Esse projeto, ele é um projeto em 3D ali, ele é um projeto que ele está idealizando exatamente aquilo que o proprietário ele quer, né? Que eles idealizaram junto com o arquiteto e tem toda essa... Então, uma boa conexão é o arquiteto. Se o arquiteto não tiver esta ferramenta para te mostrar o lado lúdico, o lado realmente externalizado por parte do cliente, já dificulta. Você é obrigado a voltar um pouco e você fazer esse processo, teoricamente. Sim. E aí o que acontece? Quando o projeto entra através de um arquiteto, nós vamos identificar esses móveis e como que ele vai ser construído. Desde a hora que eu recebo esse projeto, para mim, para eu fazer um orçamento, né, eu já preciso identificar o que vai ser utilizado ali. Que tipo de material, qual tipo de acabamento, qual tipo de ferragem, enfim, uma série de coisas ali. E a partir do momento que nós efetuamos a venda em si, né, eu vou trabalhar com um processo de, como é que fala? Desmembrar esse imóvel. Sim. Nós vamos explodir esse imóvel de uma forma que eu vou fazer um projeto executivo dele para a construção dele em madeira, né? E aí entra o arquiteto com todo o seu know-how ali, né, que vai justamente construir esse imóvel com o nosso também, com o nosso know-how também, né? Eu já estou há 32 anos na estrada, então conheço um pouquinho do que Sua deve barba ser já está até usado. branca nesse mercado. E aí, enfim, a gente usa, quando é necessário, programas como Promob, na maioria das vezes um SketchUp, né, que é Sim. já um programa que faz toda essa construção, então a gente constrói através dele, né, o que vai ser utilizado, se vai ser um caibro, quais as bitolas, quais as medidas da estrutura da peça, como que ele vai ser revestido, as larguras das tábuas, que tipo de ferragem que vai ser utilizado. E aí o cliente ele escolhe o acabamento que ele quer para o móvel. Se ele quer um acabamento fosco, acetinado, brilhante, se ele quer mais escuro, tom embuia, tom mogno, enfim, cerejeira e por aí vai. Se é só uma seladora, de repente, né? Então, cada móvel ele tem uma característica diferente. Ele é construído sob medida de forma artesanal mesmo. Não, que maravilha, né, gente? E você vê, tudo isso envolve. Só tirar eu tenho uma curiosidade. Esses sistemas, essas ferramentas já mostra, você coloca lá a madeira que vai utilizar, o desenho, ele já mostra o tamanho, ele mesmo automaticamente, ou não? Da bitola, você que tem que colocar tudo isso, essas conexões da madeira, né? É uma Sim. pergunta bem assim de desconhecido, bem ignorante mesmo sobre o tema. Não, na verdade, a construção Isso é do novo para mim, móvel, gente. ela tem que ser feita através do nosso know-how em cima da matéria-prima que a gente tem, Tá bom. né? Porque é justamente isso. Por exemplo, um Promob, você põe lá um 3x4, você quer um armário, ele vai te dando as opções, né? Isso, como caixa, vamos dizer assim, como armário visual 3D, é uma coisa. Quando você parte para o projeto executivo, que é onde é o vamos ver, na hora do vamos ver, né, que justamente você vai pegar e vai montar esse móvel com uma estrutura, aí você precisa ir no detalhe. Você Tá. precisa ir na espessura da madeira, quanto que ela vai ficar e Que etc. aí entra justamente
ao seu expertise nesse caso e nesse know-how. Mas daqui a pouquinho eu vou falar aqui da grande oportunidade que vai ter em março. Eu quero saber como que você está utilizando a inteligência artificial lá na Santa Filomena, gente, nessa pergunta tem que ser chave estratégica, porque a gente está falando de madeira, a gente está falando de uma pessoa que faz todo um projeto para o seu móvel ser perfeito. Mas antes você precisa se comunicar, não é verdade? E para se comunicar, a grande oportunidade está aqui nos próximos dias 17 a 21 de março em São Paulo, na sede da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, o curso de oratória presencial. Esse é VIP porque é uma turma reduzida para que você possa fazer parte dessa construção comunicativa, QR Code na tela, exclusivo. O que você vai aprender? São 20 horas dinâmicos, vai fazer muito networking com as pessoas que estarão lá e ao mesmo tempo você vai passar pela metodologia COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação, ou seja, aprender a se comunicar em todos os meios. Técnicas de oratória que vão desde você aprender a controlar a sua respiração e ao mesmo tempo gesticular para ter assertividade na mensagem que você está transmitindo. O P de palestra, ele entra, você não vai sair como um palestrante, você vai sair fazendo pequenas palestras, já interagindo com as pessoas. Aí você tem que ir para um outro nível, caso você queira ser palestrante. E interpretação, é aquele calor, aquela forma de você falar envolvente. Tudo isso 17 a 21 de março, QR Code na tela, escaneie com o seu celular e venha se transformar na comunicação. Falando de comunicação, a inteligência artificial chegou por aí. Eu acho que já facilitou a sua vida. Quanto de medida eu preciso para utilizar a peroba? Pá! Você já fez isso ou não? Eu fui bem inocente aqui. Mas não deve ser essa pergunta que você fez na inteligência artificial. Na verdade, a inteligência artificial hoje ela tem ajudado a gente muito no comercial, né? Certo. Na parte comercial. Como? Fala para mim. Primeiro que nós estamos treinando uma inteligência para que ela possa fazer o atendimento, o pré-atendimento, né, que a gente faz dos clientes. Então ela vai justamente começar, porque a gente tem já um robô, né, que é o Chat Guru que a gente usa, né, não fazendo merchan nem nada, mas é uma baita de uma ferramenta, né, porque além dela já ter uma série de pequenas ferramentas que elas organizam a vida de quem está trabalhando, ela já distribui para os vendedores de acordo com a entrada do lead, né, dentro da madeireira. Então, onde que vai entrar, né, a inteligência artificial? Ela vai entrar justamente quando o cliente faz o primeiro contato, né, não por telefone, porque daí é uma coisa mais pessoal, né, mas quando ele entra em contato através do WhatsApp, que hoje 90% dos nossos leads eles vêm através do WhatsApp, eles vão ser atendidos através de uma inteligência artificial que está sendo treinada, chama TEL, inclusive. Ah, que legal. Né? TEL, que é o T-H-E-O. T-H-E-O, exato. Então o TEL, ele está sendo treinado já há quase TEL? um ano. É o filho do Carlos, que é o meu gerente, grande amigo que trabalha comigo lá. Tá, beleza. Por que não Filomena? Enfim, é o Theo. É o Theo, coloca o Theo para trabalhar, já tá explorando a criança logo cedo. Virou o nosso mascote. E então, a partir do momento que ele entrar em ação, ele já vai ter todas as informações que o cliente precisa. A partir do momento que a gente começa o treinamento com ele, a gente vai abastecendo ele de informações com um banco de dados que tem informações sobre madeiras, informações sobre medidas, informações sobre processos construtivos. Então o cliente, ele pode, se ele quiser explorar mais coisas dentro do ramo, ele pode ficar batendo papo ali com o Theo até ele ser direcionado para o vendedor. Sim. Né? Então eu acredito bastante nisso. Está em evolução. Está em evolução e a coisa vai começar bem rápido. Caramba, você vê. Amigos, isso é negócio. E quando nós falamos de negócio, é diferente do seu ramo de atividade. Você pensa que trabalhar com madeira, a pessoa só fica focado lá no corte, no ajuste ou na criação do móvel. Não, você tem que pensar na estrutura que antecede tudo isso, que é a chegada do seu cliente.
E trabalhar essa automação é fundamental para facilitar a sua produtividade. Nos dias atuais, quanto mais você conseguir extrair de informações necessárias para fazer um brainstorm, mesmo você não estando ali diretamente com o seu cliente, é fundamental para que você entenda a necessidade do seu cliente. Tudo bem que muitos clientes ainda precisam do seu contato verbal, a sua forma de interagir. Esse é mais carente, mas ao mesmo tempo, talvez desse você consiga aprender a lidar com situações para aprimorar a sua ferramenta. Então veja, um chama o outro. Eu sempre trabalho dessa forma. Eu gosto muito de tecnologia, vivo o mundo da tecnologia há mais de 33 anos, principalmente pelas minhas especialidades. Felipe, trazendo um pouquinho mais hoje, qual que foi o seu projeto mais desafiador? Porque hoje você atende pessoa física e empresas. Qual que foi o maior desafio de entrega para você? No ano de 2023 para 2024, nós atendemos o Hotel Vila Roça, em São Roque, né, que é um hotel 5 estrelas, e eles têm realmente uma qualidade impressionante em tudo que eles fazem, tanto no serviço, na gastronomia, na hospedagem, em tudo. E uma das donas, né, do Vila Roça, ela é uma arquiteta muito renomada, o nome dela é Patrícia Urieli, e ela trouxe um projeto que a gente ainda não havia trabalhado, que era uma montagem, na verdade, de diversos tipos de móveis, mas com temas infantis, né, e paredes de escalada, Legal. móveis redondos todos na parede, teatro, armários, enfim, aí já caiu um pouquinho mais dentro daquilo que a gente fazia. E o melhor de tudo, fazendo isso com uma madeira de sustentabilidade, porque no hotel eles têm essa questão da sustentabilidade também. E detalhe, tinha uma arquibancada gigantesca num teatro que a gente estava fazendo, era um cinema na verdade, né, todo mobiliário, e a gente precisava fazer isso em 2 meses. Fabricar e integrar, e entregar. Nossa, e integrar tudo isso, E né? integrar tudo também. Porque, teoricamente, em 2 meses, para um hotel, e eu trabalho com eventos, eu sei a dificuldade disso, cara, porque o ambiente muda totalmente. E a diferença não era só que a gente tinha que fabricar, né? A entrega, ela devia ocorrer num período X que eles iam fechar aquele ambiente, né, para fazer toda essa reforma, construção, adaptação, né? E a gente tinha 10 dias para eles entrarem num momento de férias, que era no início de dezembro, e já começar a trabalhar com o espaço rodando. Então, a gente varou a madrugada, eu fiquei com os caras lá na produção, construindo toda essa arquibancada, esses móveis, com projeto na mão, computador aberto dentro da marcenaria. E foi, assim, um projeto bem legal e bem desafiador, até porque depois todo esse acabamento que tinha que ser feito, você imagina latas de verniz e deixando tudo na mesma cor. Quando você trabalha com volume grande de coisa, né, você tem que ir no detalhe de cada peça, de cada móvel, então a construção enfim, da finalização, o tipo de espera que você deve ter ali para como é que fala ali, as almofadas, os futons, né? Os futons que você vai colocar ali em cima da arquibancada, ele tem que ter uma paradinha, então você vem, o projeto é todo detalhado, né? E a supervisão disso a supervisão disso é muito, peculiar. É a palavra certa. É peculiar e também é um trabalho minucioso. Sim. Um trabalho minucioso, porque qualquer coisa que você deixa passar, depois do retrabalho, ele é muito maior. Porque utilizar madeira e refazer, principalmente numa medida, nós estamos numa mesa dessa, obviamente é um vidro, mas tem uma madeira por baixo, eu acredito, ou um alumínio, sei lá. Serigrafado. Então, cara, 1 milímetro prejudica todo esse projeto. Prejudica.
Um centímetro, 2. Parabéns. E deixa eu falar sobre tecnologia. Vamos trazer aqui ele que chegou agora recentemente, a Doco Technology. E olha só, aqui tem tanta coisa que nessa eu vou precisar, olha só, ler. Por quê? Vou falar para vocês, tem uma grande novidade que a Doco nunca passou para nós aqui, e não somente o Bitrix 24, mas a telefonia em nuvem. Isso mesmo, a telefonia em nuvem é muito fundamental para que você possa ter o controle e o registro de todas as suas chamadas. E ao mesmo tempo, você conecta tudo e centraliza todo o atendimento dos seus clientes ali utilizando essa tecnologia. São diversas soluções para dar a você, empresário, uma solução específica para uma tomada de decisão. E tomar decisão é o que empresário sempre tem que ter ali em pauta. E diariamente, numa fração de segundos, você já toma uma decisão. E a decisão que você vai tomar agora é justamente agendar uma consultoria e entender por que as principais empresas do Brasil estão utilizando as soluções da Doco Technology. Ligue aí 11 4293 0188, 11 4293 0188 ou no e-mail contato@doctechnology.com.br. Doco Technology, transformando dados em resultados. É isso daí. Muito obrigado, Adoco. Um abraço para o Douglas Barreto, monstro sagrado da tecnologia. Grande parceiro nosso, aliás. Você também viu? usa o Bitrix, né? Eu uso o Bitrix 24 e sensacional. Você falou dos leads, tudo entra lá, né? É Faz uma, toda a é uma configuração. ferramenta muito importante para a gente hoje. A gente já está bem adaptado na ferramenta, com todo o suporte que o Douglas deu lá para a gente. Foi muito bacana. Inclusive, ele readaptou a ferramenta para a gente, para trabalharmos com o Chat Guru, que é uma outra ferramenta que a gente tem dentro lá do nosso sistema. Então, ele conversa com o lead, ele entra nas nossas pautas ali, né, de gráficos, etc., de todo mundo que está entrando, quais os valores dos orçamentos, ele já puxa tudo e vem trazendo. Depois a gente chega toda semana, a gente faz a reunião em cima dos resultados que o Bitrix tem trazido para a gente. Muito legal. E trazendo um pouquinho, ô Felipe, como que é você ver essa venda digital, o e-commerce? Como que você está tendo essa visão? Você acredita que o seu setor, que ele é muito mais desenhado, mais pessoal, personalizado, hoje com o e-commerce você consegue ter essa vazão ou você ainda não entrou nesse circuito para comercializar seus móveis em madeira no e-commerce como um todo? Há alguns anos atrás a gente tentou colocar o e-commerce, quando a gente estava pensando em vender somente a parte de mobiliário. Sim. Né? A gente produzia móveis e aí a gente tinha esses móveis em estoque, cadeiras, mesas, etc. Criamos uma linha para que ela pudesse ser distribuída. E aí, tanto que o nosso site até hoje, né, ele ainda está com o e-commerce, só que a gente acabou não fazendo a venda porque justamente a gente começou a trabalhar com sob medida. E o sob medida, ele não é a mesma coisa. Ele não vai chegar lá e vai falar, eu quero uma mesa de 1,42 m e, sabe, a gente vai produzir ali, ele vai comprar, vai pagar ali pelo site. É um pouquinho mais complicado. E a madeira em si também, né, ela é um pouquinho mais complicado porque mesmo que você dê ali todas as opções, as especificações para a pessoa escolher o que ela quer exatamente, né, tem uma série de nuances, porque a madeira ela pode ser ou cambará, ela pode ter 3,5 metros, ela pode ser aparelhada, pode ser abaulada, pode ser uma série de coisas. Então, a própria pessoa, quando ela começa a fazer isso daí, se ela não tiver um direcionamento, ela se perde. Sim. Né? Talvez mais para frente, até com a inteligência artificial, né, andando junto, né, ela consiga fazer uma série de opções ali que deixa a pessoa mais confortável em entender, até visualizando, por exemplo, muitas vezes eu quero uma viga 5x20, ela mostra uma imagem lá de viga 5x20 e ela vai falar, não, é exatamente isso que eu quero. Eu quero uma tabeira trabalhada, que é aquele acabamento que vai na frente do telhado. Sim. Né? Então, tem vários tipos de desenho, né, que a gente faz, ou só arredondado, ou peito de pombo, ou bico de pato, enfim, uma série de nomes lá. E aí a pessoa pode, de repente, estar
em conversa com a inteligência artificial e ela ir mostrando para ele em tempo real. Mas mesmo assim, com o e-commerce, você é obrigado a deixar muitos móveis já prontos para a entrega e talvez essa logística e o objetivo. E nós vamos falar de objetivo justamente nesse momento. Ou quais são os objetivos da madeireira? Vai ficar só em São Roque, aliás, uma grande cidade para se visitar, a cidade do vinho, não somente vinho de vocês e também desse hotel. Acho que vale muito a pena. Quais são os objetivos para você como empresário nesse momento, Felipe? Que é importante a gente trazer isso para o amigo de casa entender que o empresário ele tem que ter planejamento, ele tem que ter objetivos, ele tem que ter um norte. E como você vê o seu negócio hoje? Eu vejo que o mundo ele está muito globalizado e a maioria hoje das nossas vendas elas são feitas através da internet, Sim. né? Então o que acontece? Poucas são as pessoas que vão até lá para fazer cotações, etc. Claro que a gente recebe um carpinteiro, o pessoal que vai lá, quer olhar a madeira e tal, mas a maioria das pessoas, das nossas vendas, elas são feitas e trabalhadas através do Google, enfim, né, que a gente faz todo esse trabalho por trás aí. Então eu não vejo a necessidade de ter mais um ponto em outro local para que a gente possa fazer uma distribuição. A nossa área lá é muito grande, né? A gente Sim. tem 10 mil metros quadrados lá só entre galpões e pátio de armazenamento de madeira. Então, se você vê hoje, eu não tenho necessidade, eu atendo Alphaville, eu atendo Sorocaba, eu atendo Ibiúna, eu atendo Grande São Paulo, E né, de uma fora a certa região dos forma. Jardins com os arquitetos locais. Exatamente. Até para fora a gente já mandou, né, um mobiliário. Teve um espaço para casamento do lado de Milagres, em Aracaju, Sim. né? Então, ali chama Casa Tabuba, a Praia Tabuba. Foi um milagre você vender para Aracaju. Cara, foi através de um grande amigo meu, até na faculdade e tal, ele Sim. fez esse espaço para casamento lá. A gente produziu todo esse mobiliário lá, na Santa Filomena, e de lá a gente embarcou num caminhão, mandou com frete lá para Aracaju, ou seja, não tem limites, Cara, né, tem a que ser. saída. Eu acho uma arte, né? Eu acho o seu negócio um dos mais, assim, específicos. A gente tá falando que a madeira é um negócio, mas também realiza sonhos. Imagine você produzir algo milimetricamente e mandar isso para um outro estado e você confiar que, obviamente, o seu instalador foi acompanhar, foi lá levar todo esse processo. Cara, é algo tão lindo e as pessoas não entendem o desafio que é você gestionar tudo isso. E falando de gestão, deixa eu trazer mais um apoiador aqui, é a Toye Treinamentos. A Toye Treinamentos levando os treinamentos para você, mudando a sua cabeça, mudando a cabeça da sua equipe, fortalecendo, gerando performance, desenvolvendo um time para gerar resultados, através do método Agir para Vencer, que trabalha atitude, gestão, inteligência emocional, relacionamento para que você chegue aos resultados. Então, todos esses 5 pilares, soft skills especiais para que a sua equipe realmente tenha o resultado esperado, aumentando não somente a performance, mas também o faturamento da empresa, fazendo com que toda a sua equipe pense de forma diferente. Então, Toye Treinamentos lá no Instagram. Felipe, eu gosto de trazer sempre aqui uma pergunta humana, e você é um cara muito humano, trazendo um legado do seu pai, tem esposa, filhos, e aí vai embora. Como que é você como pai? Você como pessoa como um todo, deixando o negócio de lado? Que você vive num lugar onde é um ecossistema maravilhoso, meu irmão. Hoje eu moro no centro de São Roque, do lado da Praça da Matriz, onde tem a igreja, Sim. e o sino toca literalmente dentro do meu quarto. Ele toca lá 6 Eu horas, tenho esse 6 e privilégio meia. também. Moro bem no Largo da Matriz, na freguesia do Rock, e o sino entra na minha janela também. E é muito gostoso no fim, né? Eu gosto bastante. Mas eu, desde moleque, desde criança, sempre fui muito voltado para os esportes, né? Sim. Sempre esportes radicais e sempre gostei muito de pedalar. Fui surfista, sou surfista até hoje, vou bastante ainda para a praia quando eu tenho oportunidade, levo minha pranchinha lá. Tenho
a minha família como em primeiro lugar, obviamente, né? Meus pais, tenho a graça, né, de ter meus pais ainda comigo, né? Eles tocam lá o negócio deles hoje, o hotel, né? O Taj lá em São Roque. E tenho minha filha, que está na faculdade, ela já está com 21 anos, está cursando o 4º ano de arquitetura na Facens. Eita, já ganhou um Né? arquiteta grátis aí, Já né? tem uma arquiteta, não é grátis, grátis entre Grátis, aspas. hein? É só colocar em campo. Faz os projetinhos pro pai aí, filhinha. Vai lá. Né, e ela tá super aplicada, tá adorando a faculdade, tá trabalhando, já fazendo estágio lá numa construtora grande lá. E sou casado com a Marcela, a Bibi, moramos Sim. juntos, e ela também tem o filho, meu enteado querido, meu filho de coração, o João, a Bibi, um grande cara, tá com 12 anos, mas é um grande cara, realmente super inteligente, e a gente se dá muito bem. Ah, Então é isso aí. não, eu gosto de trazer esse lado humano porque é fundamental para que as pessoas entendam que o empresário não é somente uma máquina e reservar um momento para o lazer, trazendo essa questão do surf, essa questão, cara, parece o Gabriel Medina, é verdade, Uh, parece muito. Você é da época do Tinguinha, Teco Padarates, não é verdade? Exatamente. Pô, eu lembro que eu Esses comprava a caras. revista O Teco é um Surf lá. pouquinho mais velho que eu. Eu É, sou da época do Peterson Rosa, é, do Alemão de Maresias, os cara, caras. trazendo um pouquinho aqui, uma vez estávamos nós, né? Eu gosto de trazer esses casezinhos meio maluco, fora da realidade do business. É, estávamos descendo, eu tinha o quê, uns 15, 16 anos, e meu irmão também era surfista, os amigos dele. E a gente estava descendo pro litoral, para Peruíbe, e do nada a gente vê dois rapazes ali pedindo carona. A gente estava numa caminhonete e do nada era o Tinguinho e o Teco Você tá Padarates, brincando? cara, sem brincadeira. Os Caramba. maiores surfistas na ocasião. O carro tinha quebrado um pouco antes e eles estavam com 2 pranchas. E aí nós paramos, colocamos as pranchas e nem imaginávamos, tá tudo escuro, demos carona, foi muito sensacional. Mas olha, não dê Que carona, legal, é que sorte, perigoso, hein? tá? Mas foi sorte, naquela época, na década de 90, Vocês já estavam sensacional. na praia lá, né? A Porque gente já tava. pegaram Não, a eles, gente tava estavam. chegando em São Paulo. A gente É, tava saindo de São Paulo e chegar em Peruíbe. Você lembra na época que que Peruíbe coisa. era realmente o point para nós descermos? Hoje já tá mais comum. E ver eles surfarem é um É um privilégio, cara. privilégio, né, gente? Eu nunca fui surfista, não É gosto isso de aí. esporte radical, não, que eu sou meio perdido para essas coisas. Deixa eu falar da Voice Training, eu não sou perdido para te treinar, viu? E olha só a oportunidade que eu vou trazer para você. Você quer ser palestrante, você quer ser treinador. E, aliás, a mentoria individual comigo, eu, Sidney Botelho, eu e você. Eu vou te treinar a subir no palco para você ser um treinador de alto impacto, um treinador que realmente vai fazer a diferença. Você quer ser palestrante, ganhar de 5, 20, 30 mil, aí depende da sua autoridade também. Vendendo conhecimento, também vou construir a sua carreira de uma forma sólida, vou fazer realmente uma análise em você e então agende uma sessão experimental e venha comigo fazer parte dessa transformação, nessa multiplicação de conhecimento. Vou te avaliar para saber se realmente você consegue subir no palco para vender o seu conhecimento. QR Code na tela, venha fazer a diferença para a sociedade. Felipe, estamos caminhando já praticamente para o final do nosso Business in Connections e vejo que você hoje, você falou muito de leads, você falou de automação, mas ao mesmo tempo, fora as parcerias que você tem com grandes arquitetos, se você fosse deixar um recadão assim para as pessoas, aquela dica fundamental, como que é enfrentar esse desafio de empreender? Como trazer recursos para dentro da sua empresa, ainda mais num setor tão segmentado como o seu, nichado, como as pessoas gostam de dizer. Hoje, empreender, a pessoa, né, tem que ser de fato um guerreiro, né? Porque ele tem que saber de gestão, saber conhecer o produto muito bem, eh, ele tem que trabalhar com pessoas, né, que hoje acho que é um dos maiores desafios, você conseguir uma mão de obra adequada, pessoas treinadas, pessoas interessadas. E eu acho que o maior desafio é você conseguir fazer com que as pessoas interajam com você, gostem daquilo que a tua empresa faz e vistam de fato a camisa. Eu acho que
hoje, uma empresa que tem os colaboradores que realmente vestem a camisa e que eles sabem que a empresa ela está ali em prol de um bem maior, de atender uma sociedade, de saber que o atendimento, que o cliente é importante, que os fornecedores são importantes, que todo o ecossistema que gira em torno dela é importante e dá valor de fato para eles, né, reconhece isso, aí você tem uma chave de ouro na mão. Sim. Né? A partir do momento que você tem pessoas que estão de fato com você, aí eu acho que o grande desafio ele está meio que sanado, vamos falar assim. Né? E trazer, você conseguir gerir essas pessoas, conseguir treinar elas de uma forma humana até, né? Fazendo com que elas entendam o processo, para que o processo seja seguido adequadamente, né? Aí você tem uma resolução, você tem uma empresa bem estabilizada, bem sólida. Acho que esse é o maior desafio de todo empresário, na minha opinião. Felipe Sader, pau para toda obra, Santa Filomena é pau para toda obra. Cara, sem dúvida nenhuma, uma aula sobre madeira, uma aula de empreendedorismo, de gestão, e pensávamos que trazer aqui uma madeireira, sem dúvida nenhuma, não, o cara não entende de business, entende muito de conexão. Agradeço muito a sua participação aqui no BC, e agora eu falo para você de casa. Você percebeu o quanto cada negócio pode ser diferente se realmente você manter a sua essência, a forma que você administra, a forma que você gestiona todos os processos. Você está antenado com a modernização, a automatização, mas ao mesmo tempo você está conectado com o quê? Com o seu setor de atuação. Você pode participar de várias associações, você pode participar de vários grupos, mas o que importa realmente é você estar presente, você se conectar, entender que o que você está oferecendo para as pessoas é algo que solucione ou faz com que aquela pessoa viva aquele sonho. No podcast de hoje, nós trouxemos justamente essa essência de trabalhar a madeira, onde a pessoa, numa simples cadeira desenvolvida, produzida, ela vai sentar e ficar curtindo a paisagem. Talvez uma cadeira de balanço, que não vai ser feita tanto de madeira, mas pode sim ser feita de madeira, e utilizar outros recursos para que a pessoa possa se sentir bem. É isso. E todos os negócios, todos os produtos, todos os serviços têm que fazer com que o cliente se sinta importante, valorizado, satisfeito pelo investimento que faz. E é assim que nós trouxemos no dia de hoje, no Business in Connection, um tema maravilhoso, onde você pôde viajar através da sustentabilidade, você pôde viajar através do conhecimento dos termos em relação às madeiras. E, aliás, quer você aprender mais, é só seguir o Felipe Sader, a Santa Filomena, porque realmente muitas madeiras citadas aqui eu nunca vi na minha vida, mas não é porque eu nunca vi que eu não vou pesquisar, não vou vivenciar, não vou visitar lá em São Roque e depois parar em algum dos restaurantes para tomar um bom vinho. O que importa, veja, de tudo que eu estou falando, do vinho, dos hotéis, da madeira, dos negócios, de fazer essa visita, gerou conexões, vai gerar negócios, porque são desses negócios que vai fazer com que a sua empresa cresça, da mesma forma que eu aqui no BC estou trazendo sempre especialistas executivos que fazem com que você eleve o seu nível intelectual para que você empreenda de uma maneira muito simples. Quero agradecer a sua presença diariamente. Chegamos no episódio número 29, caso você não percebeu. E logo, logo estaremos no portal IG levando tudo isso para você.
E eu, Sidney Botelho, agradeço, pedindo para você já se inscrever no canal, compartilhar e você ativar o sininho, fazer o que você bem entender, porque aqui no BC é para gerar conexões e negócios para você. E como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem, coração. Até amanhã, e amanhã é o episódio número 30. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Sidney. Obrigado. Valeu, monstro. Tamo junto.